Vocês já ouviram falar, pessoal, no Coelho Samurai? Não? Ah, não acredito, gente. Ele é um tremendo de um personagem de história em quadrinhos. Quer saber mais sobre ele? Não saia daí que eu já vou contar. Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado literário de hoje, pessoal, tem a ver com as minhas memórias de leitura. É um livro que eu adoro, na verdade ele compõe uma série de outros livros, é uma série de quadrinhos, que é esse aqui, Usagi Yojimbo, que tem esse personagem aqui, né, que traduzindo literalmente Usagi Yojimbo é Coelho Guarda-Costas, mas que muitos conhecem por Coelho Samurai, porque realmente ele é um samurai. E quem escreveu essa série de quadrinhos foi o cartunista nipo-americano Stan Sakai, em 1987. Então ele começa a produzir esses quadrinhos, ou pelo menos a gente tem notícia deles a partir dessa data. Mas antes de começar a falar um pouco mais sobre os quadrinhos, eu acho que é importante situar o contexto histórico do Japão, né, o período do Japão que ambienta então o enredo das histórias aqui dos quadrinhos que a gente está falando, que é exatamente o período Edo da história japonesa, que começa aproximadamente em 1603 por ali, né, 1603, 3 anos após a Batalha de Sekigahara, quando recebe o título de Shogun, o comandante do exército, o general do exército, mas que comandava o exército nessas batalhas todas, que era o Tokugawa Ieyasu. Nossa, é uma enrolação para dizer Tokugawa. Né? Mas enfim, quando Tokugawa então recebe o título de Shogun, que traduzindo é o comandante do exército, se inaugura então esse período Edo no Japão. E por que período Edo? Porque exatamente todo esse processo acontece na cidade de Edo, que é a atual Tóquio. Tá? Então ali passou a se concentrar, ali era o centro do poder do Japão. Bom, os Shoguns, por ter essa tradição, né, de estarem ligados ao exército, governaram com mão de ferro o Japão, até porque o poder deles era praticamente semelhante ao do imperador. Os shoguns poderiam, inclusive, substituir o imperador, né, em algumas situações. Mas aí o que aconteceu nesse período Edo? O Japão, como estava, todos os conflitos, as guerras estavam controladas, né, inclusive os senhores feudais tinham que rezar pela cartilha dos shoguns, né? Eles não podiam liderar rebeliões, nada, porque os shoguns controlavam, né? Houve, então, uma relativa paz no Japão, o Japão floresceu culturalmente, a pintura em madeira, o trabalho com cerâmica, o próprio teatro, o teatro kabuki, né, que é tão famoso, ele floresceu, inaugurou nesse período, a própria agricultura, a construção de estradas. E todo esse florescimento, essa pujança, né, nesse período, de certa forma pavimentou o rápido crescimento industrial do Japão que se viu tempos depois. Né? E a sociedade no período Edo era organizada em 4 classes. No topo da pirâmide estavam justamente os samurais, que é sobre eles que a gente vai falar um pouquinho agora, porque tem a ver com o nosso personagem, né? E abaixo dos samurais, então, os artesãos, os camponeses e os comerciantes. E se eu nascesse numa dessas classes, eu não poderia mudar de classe nem ascender. Então, se eu nascesse artesã, não poderia ser samurai, jamais. E se eu nascesse samurai, não poderia virar artesão. Então, cada um tinha que ficar na sua. Mas o que aconteceu com os samurais nesse período? Como não havia batalhas, eles ficaram num certo ostracismo, assim, não tinham o que fazer, porque o negócio deles era lutar, né? Então, eles foram aproveitados em outras funções dentro da cidade e acabaram ajudando no desenvolvimento de todos esses campos que eu falei, da agricultura, das artes. Eles começaram a participar dessas ocupações. No entanto, havia samurais que não se conformavam com isso, né, e que eram samurais sem mestres, chamados samurai Ronin, dentre os quais um teve grande destaque histórico, o famoso Miyamoto Musashi, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Inclusive, há 2 livros que contam a história dele, é um pouco ficção, um pouco realidade, né? E que eu recomendo porque valem muito a pena, né? A história é muito interessante, pra gente saber como viviam os samurais,
especialmente esses samurais errantes, como a gente diz, que viviam andarilhando, né, pelo Japão todo em busca de lutas, de desafios. Tá? E trocavam os seus serviços, né, nessas andanças por um pouso, um lugar para dormir, uma comida, era assim que funcionava a coisa. Tá? E aí que entra o nosso coelho samurai, né, o nosso Miyamoto Usagi, que é esse aqui, né, eu sou apaixonada, eu tenho um bonequinho, na verdade ele deveria ter 2 espadas, eu perdi uma, né, vocês vejam a roupinha dele, é bem como era no Japão feudal, né, como é que os samurais Ronin se vestiam, samurais sem mestre. E o Sten Sakai teve esse cuidado de fazer essa reprodução do período Edo, né, nas ilustrações, né, e na descrição desse período. E por isso, inclusive, ele recebeu prêmios, porque ele mostra dentro das histórias todo esse renascimento cultural, das artes, da cerâmica, da pintura, da música, do chá. Então tudo isso aparece e o Sten Sakai ganhou prêmios por conta disso, pela valorização, resgate histórico, né, do Japão desse período, do período Edo. Mas então, pessoal, aí o nosso personagem, ele é claramente inspirado nesse Miyamoto Musashi, esse famoso samurai, sobre o qual falei há pouco, né? E aqui já na abertura, esse é o primeiro volume a que eu tive acesso, parece que é o primeiro mesmo, que foi traduzido pela Via Lettera, a editora. E aqui a gente vê, né, o Miyamoto Usagi, o coelho guarda-costas e o companheiro dele, de algumas aventuras. Vejam que os personagens são animais antropomórficos, porque eles reúnem características humanas, eles caminham, eles têm mãos, assim como nós, eles conversam, mas todos os personagens são animais. E aí a gente vai, nesse primeiro volume, a gente fica conhecendo a história do Usagi, né? E aqui a gente já tem algumas cenas de batalha, já na abertura dos quadrinhos ele já entra em combate, tem uma questão do movimento, assim, que é muito legal nesse quadrinho, ele é todo P&B, né? Parece que houve edições em que apareceu colorido, né? Eu realmente não tive acesso a essas edições. Mas então, nessa série de quadrinhos, né, do Usagi Yojimbo, a gente vai conhecendo, então, quem é esse coelho samurai, né, como é que ele virou um Ronin. Eu até já vou dar um spoiler pra vocês, é que mataram cruelmente o mestre dele, e aí, a partir dali, ele decide ser um samurai errante que não aceita um mestre. E aí ele fica vivendo várias aventuras, inclusive alguns romancezinhos pelo caminho, mas que, bom, aí não vou contar o que acontece, né, porque essa questão dos samurais com o romance é um outro capítulo, né, porque eles têm que lidar com a questão da morte o tempo todo, né. E eu tenho mais 2 volumes. Na época eu não tive acesso a outras traduções, então esses meus 2 volumes aqui, que é o Usagi Yojimbo Daisho e o Usagi Yojimbo Grasscutter. E aqui vocês veem que aparece também uma personagem feminina lá pelas tantas, né? Mas parece que há traduções agora, né? Tanto da Via Lettera quanto da Devir, de outros volumes da série. É também importante destacar que, se vocês procurarem no YouTube, tem alguns filmezinhos stop motion, assim, com o Usagi, é bem legal, né? O material é muito legal. E também parece que o Usagi apareceu em alguns episódios das Tartarugas Ninja, pessoal. Então, eu até vou investigar, pra esse vídeo eu não procurei, mas fica aqui a dica. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Não é mangá, tá, pessoal? Porque a lógica de leitura é ocidental. Pode ver que as capas estão na mesma direção que a gente costuma abrir, né? Mas quem curte esse universo das histórias japonesas, pessoal, super recomendo, tá? Usagi Yojimbo, o Coelho Samurai. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, né? Das informações de hoje. E até o nosso próximo Casa de Leitura. Beijo grande. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.